Gostaria de pedir a proteção de Deus para abrirmos a nossa primeira sessão do ano de 2016, começando, Mirtio, pela aprovação da última ata da 45ª sessão administrativa do dia 16/12/2015, com a presença dos conselheiros Ari Moutinho Júnior, Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Josué Cláudio Souza Filho, Érico Desterro, Yara Lins e Mário Manuel Coelho Melo. Dos auditores, Mário José Moraes da Costa Filho, Alípio Reis Firmo Filho e o procurador-geral Roberto Cristianã. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de registrar a ausência do conselheiro Júlio Cabral, por motivo de férias, a contar de 11 de janeiro. Conselheiro Júlio Pinheiro, motivo férias, que irá contar do dia 13/1 a dia 27/1 de 2016. Conselheiro Mário Melo, viajando a serviço desta Corte de Contas até o dia 22/1. Auditor Mário José Moraes Filho, férias a contar de 20 de janeiro a 5 de fevereiro. E gostaria de registrar a convocação do eminente auditor Alípio Filho, substituindo o conselheiro Júlio Cabral, a partir de 11 de janeiro. Leitura de expedientes. Ofício do senhor Luiz Gonzaga Campos Souza, secretário de Estado de Administração e Gestão, agradecendo a parceria entre a SEAD e esta Corte de Contas. Ofício do procurador-chefe da Procuradoria da República do Amazonas, Edmilson Costa Barreiro Júnior, agradecendo a disposição dos servidores Ayrton Senna Ponce Raposo, Agleusson Silva Neves, Emanuel Lins Costa Nascimento e Patrícia Cristina Maranhão Amed, para o evento de alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. O procurador-chefe sugere ainda que o elogio seja anotado na ficha funcional dos servidores. Assim será feito. Submeto ao pleno, de acordo, conselheiro Josué, conselheiro Érico Desterro, conselheira Yara e auditor Alípio, conselheiro convocado. Então, será feito por unanimidade. Ofício do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, encaminhando moção de parabenização pela eleição desta Corte de Contas. Ofício do Defensor Público Geral, do Defensor Público Estadual, Carlos Alberto Souza Filho, convidando para a participação de reunião técnica promovida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas acerca dos problemas enfrentados pelos servidores públicos municipais. Nós iremos agradecer, que será no dia 15/2/2016. Ofício do conselheiro Júlio Pinheiro, solicitando o gozo de 15 dias de férias, referente a 13/1/2016, para conhecimento. Portaria número 532/2015, que nós implementamos a de referendo, o Programa de Produtividade Estendida. Indicações e propostas. Com a palavra, conselheiro Érico Desterro. Senhor presidente, bom dia a todos. E eu gostaria de, nesta primeira sessão do ano de 2016, novamente, sendo ela também a sua primeira sessão como presidente constitucional do Tribunal de Contas, saudar ainda mais uma vez Vossa Excelência e desejar a Vossa Excelência muito sucesso e muita sabedoria nas suas decisões, escolhas, porque delas dependerão muito os caminhos do Tribunal de Contas nos próximos 2 anos. Vossa Excelência estreia na presidência e, também, se me permite, eu estou estreando na condição de decano. Belo registro. O que, da minha parte, não é muita coisa, apenas a constatação da velhice, não é? Mas eu não poderia deixar de começar o ano, e esta primeira sessão do ano, sem fazer esse registro,
E também, mais uma vez, parabenizar o conselheiro Josué Filho pelos 2 anos passados, pela gestão que Vossa Excelência, conselheiro Josué, empreendeu à frente do tribunal, exitosa, que conseguiu, pelo menos no último ano, um ano adverso, conseguiu levar o Tribunal de Contas a um momento bom. Nós nos mantivemos como um órgão equilibrado no que diz respeito às finanças públicas, e isso é muito bom. O conselheiro Ari, infelizmente, recebe um tribunal, não por culpa de Vossa Excelência, repita-se, por culpa da conjuntura econômica, política, enfim, recebe um tribunal bem diferente daquele que Vossa Excelência recebeu e que eu recebi, preciso registrar, porque eu também recebi o tribunal em condições muito favoráveis e pude fazer muita coisa por conta disso. Mas eu tenho absoluta certeza que a juventude e o empreendedorismo do nosso conselheiro presidente serão exatamente o fator compensador das eventuais dificuldades que ele, nesse primeiro momento, poderá enfrentar. Então, presidente, o meu desejo é de muito sucesso a Vossa Excelência e conte, eu tenho certeza absoluta, com seus colegas conselheiros para auxiliá-lo na condução do tribunal nesses próximos 2 anos. Com a palavra, o eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Confesso que a gratidão ela tem que anteceder qualquer pré-pensamento. Eu iria começar com a filosofia, mas vou começar, presidente, me dirigindo a Érico Xavier Desterri Silva, pelas flores que oferece e na poesia dizendo que suas mãos estão sempre perfumadas quanto a mim. Presidente, eu estava preparando-me para a aposentadoria aos 70 anos quando a bengala chega. Talvez eu tenha que oferecer a Vossa Excelência, além da contribuição, da solidariedade que Vossa Excelência sempre me emprestou durante meus atos como presidente, alguma injeção de ânimo. Já na filosofia, Hermógenes diz assim, é nas grandes quedas que o rio cria energia. Claro que nós temos reservas para aguentar durante algum tempo, mas nós, nem eu, nem Vossa Excelência, nem ninguém pode precisar, quando essas nuvens escuras irão embora, quando o sol da esperança voltará a brilhar para a economia brasileira, nessa crise política, social e moral que a nação vive, conte integralmente, pelo que eu tenho sabido de ontem para hoje, que peguei o avião às pressas, atendendo inclusive a um chamamento de presença, de que a economia do Estado cresceu apenas 13 milhões, em pleno dezembro para janeiro. Isso representou ao tribunal R$390 mil, uma perda que já era de cerca de 3.800, e que continua sendo uma perda de 2.400.000, e que essas reservas sempre estarão a complementar nossas despesas mensais, que, lamentavelmente, nunca vão parar de crescer, porque sobe, por exemplo, a energia para todos, também para o Tribunal de Contas, mas os nossos repasses, ao que tudo indica, serão iguais ou menores. Mas o povo, na sua filosofia mais simples, ele diz assim, pobre só vai para frente com topada. A crise tem um lado didático-pedagógico. Ela nos ensina a conviver com outro padrão. E nisso, Vossa Excelência terá que ser um grande administrador da despesa, porque da receita nós não podemos sê-lo. Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior. Conte com todo os meus 43 anos de serviço público para me irmanar. E se alguma vez
minha boca pronunciar alguma palavra que seu ouvido não goste, saiba que foi o meu coração que se manifestou pela uma amizade de família que monta há 50 anos. Que tua administração seja como tem sido de todos aqueles nas sucessões, e aí vale também o dito popular, sucessiva que se sucedem, de êxito, de tranquilidade, de colocar a instituição e a presidência acima, no meio e no centro, conforme Salomão indicou. Que Deus te abençoe a tua administração e a todos, meu muito obrigado pela honra que tive em presidir essa casa e que hoje tu presides a primeira desses 2 anos que estaremos aqui sob o teu comando. Muito obrigado. Senhor presidente, Com a palavra, a conselheira Yara. também temos muito que agradecer à gestão do conselheiro Josué Filho e faço minhas palavras do conselheiro Érico e também desejando à gestão de Vossa Excelência que, a partir dessa primeira, com muito êxito, que Deus possa iluminá-lo e que possa ser muito boa durante esses 2 anos que virão. Vamos agradecer a Deus e para Deus nada é impossível. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro convocado, Alípio Reis Firmo Filho. Obrigado, senhor presidente. Nessa nossa primeira sessão do ano, com alegria, com energia renovada, desejando a todos, ainda é possível desejar um excelente 2016, com muita saúde, com muita paz, e desejar a sua administração, senhor presidente, uma administração profícua, uma administração frutuosa e que faça esse tribunal avançar como as outras administrações fizeram. Tenho certeza disso. E me coloco mais uma vez à disposição de Vossa Excelência naquilo que pudermos humildemente colaborar. Obrigado. Muito obrigado. Excelência, Com a palavra, o eminente procurador Ivanildo. o Ministério Público faz suas as palavras do conselheiro Érico, do conselheiro Josué, da conselheira Yara, do conselheiro convocado Alípio, mas, em especial, o Ministério Público agradece aos 2 anos da presidência do conselheiro Josué. Nossas instituições, o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas, caminham unidas já há mais de 60 anos. Nós crescemos juntos. Esses 17 anos que eu tenho no Tribunal de Contas foram anos de muita evolução. Tem sido uma experiência fantástica acompanhar a evolução da instituição Tribunal de Contas. E o conselheiro Josué colaborou, colocou a sua contribuição, é mais uma pedra na construção deste edifício, que é a instituição Tribunal de Contas. Nós estamos, a cada ano, um pouco melhor do que já estivemos. E ao conselheiro Ari, eu desejo sorte e temperança, porque administrar é algo complexo, é dificultoso, mas é também muito prazeroso, é muito reconfortante saber o que se pode fazer para melhorar a vida do povo brasileiro, no pouco que uma instituição como o Tribunal de Contas, no controle da administração pública, possa fazer. Então, o Ministério Público de Contas continua à disposição da presidência do tribunal, naquilo que puder colaborar, e eu desejo sorte a Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, Ivanildo. Bem, senhores, antes de passarmos às indicações, eu gostaria de registrar os meus profundos agradecimentos aos conselheiros, aos auditores, aos procuradores, aos servidores, e a minha mais humilde compartilhamento desta presidência, presidente Josué. Vossa Excelência, que eu estou tendo a honra de substituir, suceder, me deixou um tribunal em avanço, um tribunal crescente, um tribunal respeitado. E como Vossa Excelência muito bem destacou, isso vem de presidências anteriores, como a do presidente Érico Desterro, presidente Júlio Pinheiro, presidente Miquiles, enfim, a todos que me antecederam. Eu sou um eterno otimista, eu costumo registrar isso de forma muito clara. Apesar de os ventos
não estarem soprando na vela do barco Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu ontem via as análises internacionais. Nossa economia em 2015, no começo do ano, acreditavam os economistas que iria encolher 2%, encolhemos 3,9%. Ano passado, no mês de julho, os economistas diziam que nós iríamos ter crescimento em 16, da ordem de 0,5% a 1,2%. Já registram 3,5% de queda. Nem os mais pessimistas, conselheira Yara, acreditariam que nós teríamos um 17% de encolhimento. Todos acreditavam que iríamos crescer mais de 2%. Nós, Brasil, já registram crescimento zero. 17 já. 16 é 3,5%, negativo. 17 já acreditam em crescimento zero. Eu tenho muita fé, conselheiro Josué, que nós vamos reverter, com muita determinação e com a criatividade brasileira, esse momento que passamos. Agora, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário Afonso Lobo, juntamente com a conselheira Yara, e pedirmos uma expectativa, uma projeção de receita. E ele foi muito feliz na frase que nos disse: o Amazonas vive da venda do supérfluo. No momento de crise, ninguém compra televisão. E o nosso polo industrial, um dos maiores produtos que nós vendemos são televisores, são motocicletas, são ar-condicionados. Então, o que acontece no Brasil, se o Brasil pegou uma gripe, nós estamos aqui com pneumonia. O desembaraço alfandegário, que dá a expectativa de arrecadação do ICMS, está da ordem de 14% negativo a 15%, que já foi um ano difícil. A nossa receita esse mês, conselheiro Josué, que cai hoje, ela está vindo 11,3% menor do que o esperado. Mas nós vamos, com muita determinação, aqui eu quero pedir a solidariedade de todos os funcionários, pedir o empenho de cada um dos senhores, para que nós possamos economizar na Xerox, possamos economizar na luz que não está sendo necessária, possamos economizar no consumo de água, possamos economizar no consumo de energia, que, vale se ressaltar, aumentou 42% ontem, com efeito retardado para os 6 meses passados. Tenhamos pelo Tribunal de Contas o mesmo zelo que nós temos na nossa casa. Usando aquela velha frase, conselheiro Josué, usou, desligou. Se eu não estou tendo a necessidade da luz do banheiro acesa, que eu desligue. São atitudes simples que, com certeza, irão manter a produtividade de cada um dos senhores. Eu confesso que a produtividade que foi implantada nesta Corte de Contas pelo conselheiro Josué, pelo conselheiro Érico, foi mantida pelo conselheiro Josué. Eu tenho a maior das boas vontades de manter até o último dia de nossa presidência. Agora eu preciso da solidariedade dos senhores. Administrar não é um ato isolado. Administrar é um ato compartilhado. E eu tenho, procurador Ivanildo, muito claro isso com a gente. Peço o empenho dos senhores procuradores, peço o empenho dos senhores conselheiros, de todos os funcionários. Aqui, gostaria de registrar, até pelo tempo de casa, pessoas como o Mirtil, pessoas como a Socorro, como a Adriane, como o Lúcio Góes, Lorival, Nunan, que estão aqui, o Pedro, que está aqui também, são líderes nesta Corte de Contas que, com certeza, através desta visão da mesma direção dessa presidência, nós iremos manter as conquistas, que já é com muita dificuldade, e, se Deus quiser, iremos alcançar alguns avanços. Preciso dos senhores, preciso muito do empenho de cada um dos nossos colegas que aqui trabalham nessa Corte de Contas. E tenho a certeza, conselheiro Alípio, que nós, com essa solidariedade coletiva, nós iremos ter uma presidência ao longo de 2016 e 2017, também de avanços e conquistas. Para isso, preciso muito da minha vice-presidente e amiga, conselheira Yara, que sei que terei uma profunda solidariedade. Muito obrigado a todos, e nós vamos aqui, se Deus quiser, termos 2 anos irmanados com um Tribunal de Contas progressivo, mesmo com recursos menores, mas com muito amor no coração e vontade de acertar. Passamos agora, senhores. Senhor presidente,
Ainda, Pois não. eu tenho um outro assunto de indicações e A propostas. palavra se do me conselheiro permite. Érico. É só para comunicar à Corte que o concurso de auditores está encerrado e eu encaminhei o processo à presidência recentemente. Ao passo seguinte é a homologação do resultado por este egresso tribunal. Foram aprovados 18 candidatos, a maioria de fora de Manaus, apenas 2 têm residência em Manaus e parece que um deles é servidor do Ministério Público, junto ao tribunal, nosso tribunal. Parabéns. Parabéns, muito bom. Apenas Servidor que não daqui? está Quem é? nas primeiras classificações. Mas não está nas primeiras classificações. Veja, Vossa Excelência, só uma questão. Os 2 primeiros lugares, eles não têm a idade para assumir o concurso, os 35 anos, segundo eu já fui informado. Veja, Vossa Excelência, persisto em dizer o equívoco que é limitar esta idade para o acesso de cargo do auditor aos 35 anos. Os 2 primeiros lugares não têm 35 anos e provavelmente não poderão assumir. Mas o terceiro lugar, que será, então, talvez, o nomeado, ele reside em Manaus, ao que me informaram. Mas eu quero dar satisfação a Vossa Excelência, o concurso transcorreu bem. Houve uma demanda judicial de um candidato, inclusive funcionário do tribunal, mas que já está resolvido. O Tribunal de Justiça denegou a segurança e declarou extinto o processo. Mas eu acabei de receber hoje um outro mandado de segurança a respeito do concurso. Não houve concessão de liminar, mas eu, Vossa Excelência e a Fundação Carlos Chagas vamos ter que prestar esclarecimentos ao desembargador Iedo Oliveira. É um candidato deficiente. Veja só, o outro entrou com mandado de segurança porque nós colocamos a vaga de deficiente. O Tribunal de Justiça disse que está extinto. Agora, este é deficiente e está reclamando porque ele entende que a nota de corte do deficiente devia ser menor. Isso não existe. Isso não tem o menor cabimento. Mas ele está pleiteando mandado de segurança, o desembargador tem que receber e está nos ouvindo, provavelmente não vai ter maiores consequências, até porque ele, ao fim do concurso, e não tendo sido aprovado, aí ele vem questionar a legalidade do edital, quer dizer, está, inclusive, precluso o assunto. Ele devia ter questionado no momento adequado. Então, eu apenas dou conhecimento de mais esta demanda judicial, mas que não terá qualquer, na minha análise, qualquer procedência. Mas, Vossa Excelência já está de posse do processo e, no momento que entender oportuno e quiser conversar com o Tribunal Pleno sobre o assunto, eu sei que há algumas questões a serem resolvidas, com a questão da acomodação de 2 auditores, porque nós temos espaço hoje para 1, mas não para 2. E, portanto, eu estou à disposição de Vossa Excelência também, mas precisava prestar esse esclarecimento ao Tribunal Pleno. Era isso que eu tinha em indicações e propostas, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Nas minhas indicações e propostas, no cronograma de inspeção ordinária das diretorias e departamentos de controle externos relativo ao exercício 2016, previamente distribuídos a todos os conselheiros auditores por meio do memorando circular 24 de 2015. Gostaria de submeter ao Pleno. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. O que é? Cronograma de inspeção. Vossa Excelência recebeu? Eu recebi, mas confesso a Vossa Excelência que não li. Confesso com todas as... Mas se Vossa Excelência aprova, eu vou aprovar junto com Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Este cronograma já é a visita a todos os municípios. Sim. Isso foi feito pela Secretaria de Controle Externo? Sim. Então eu aprovo. Eu só queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Por favor. E um reexame ao doutor Pedro. Nós temos um Estado brasileiro que ele tem 800 e tantos municípios, Minas Gerais. O presidente dessa corte é também o presidente do Rui Barbosa, que é o setor de inteligência dos tribunais. Lá, presidente,
de depoimento ao vivo, e o doutor Pedro esteve também em Minas, e vários servidores, eles visitam uma média de 20% dos municípios. Por amostragem. Nessas dificuldades de ordem econômica, já havíamos conversado com o doutor Pedro, e lá atrás, para que um município não fique totalmente sem fiscalização, alternaríamos, por exemplo, 10, 15 municípios dos mais pobres, que só seriam visitados a cada 2 anos, Guarini, Japurá, Pauini, Guajará, etc., porque o custo de inspeção, se eu vou tentar estimar entre diárias e passagens, é em torno de 5 milhões de reais. Então, eu queria só que Vossa Excelência pedisse ao controle externo para selecionar logo, vamos admitir, os 45 maiores municípios e deixar esses outros 17, ou 16, melhor falando, que Manaus está fora da contagem, para uma análise econômica financeira do custo-benefício, Eu acato a dentro sugestão do de seu Vossa Excelência. princípio de economicidade. Eu acato e, depois da sessão, gostaria de reunir com o doutor Pedro e convocar os conselheiros que assim entenderem para compartilharmos essa decisão. Isso é aritmético por cada população perfeito. e transferência de recursos para o ICM. Peraí. Aqui, Yara. Minha próxima indicação diz respeito à Comissão de Legislação e Regimento Interno, que a composição a nossa vice-presidente irá apresentar na próxima sessão. Outra comissão de jurisprudência, que a composição será presidida pelo conselheiro Érico Desterro, e também eu solicito que apresente na próxima sessão a composição de toda a comissão de jurisprudência. Obrigado, presidente. Com relação à Resolução 4 de 2003, de 2002, nós temos que hoje escolher o relator das contas do Governo do Estado do Amazonas e o relator do Balanço Geral do município de Manaus. Pela relação dos que ainda não foram no Governo do Estado, é o conselheiro Mário de Mello, para esse ano. E do município, conselheira vice-presidente Yara. Submeto ao pleno. Então, por unanimidade, aprovado. Para a deliberação do Pleno. Já foram isso aqui? Acho que não. A portaria de número 539/2015 tornou-se em efeito a portaria 279/2015, que designou analistas desta Corte para realizar inspeção em loco na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia, SEMEF. A referida manifestação, proveniente da ouvidoria, tem por base a denúncia referente à suspeita de irregularidade no pregão eletrônico, 29 de 2015. Isso aqui nós suspendemos, foi na virada do ano, e eu gostaria de submeter ao Pleno a nova data, já inclusive combinado com o doutor Pedro, para que nós possamos efetuar esta inspeção na Secretaria Municipal. Eu gostaria de propor, doutor Pedro, aqui no Pleno, que seja logo na próxima semana. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos à nossa pauta. Distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 2. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 5. Conselheiro Érico, lote 4. Conselheiro Josué Filho, lote 1. Conselheira Yara Lins dos Santos, lote 8. Conselheiro Mário de Mello, lote 7. Auditor Alípio, como conselheiro convocado, lote 3.
Auditor Mário Filho, lote 6. Vamos passar aos nossos julgamentos adiados. Julgamentos adiados, o processo do eminente relator conselheiro Érico Desterro e Silva, de número 2174, de 2014, versam os autos sobre recurso ordinário interposto pelo senhor José Pereira da Silva, aposentado no cargo de auxiliar de serviços municipais. Existe um pedido de vistas do conselheiro Júlio Pinheiro, então entendo que está prejudicado por ele se encontrar em gozo de férias. Gostaria de registrar a presença do Dr. Luiz Cláudio, proprietário da editora Fórum, que é parceiro das Cortes de Contas, que estará logo após a nossa sessão reunido na presidência. Processo de relatoria da auditora Alipo Reis Firmo Filho, nos adiados, de número 5.717, de 2013. Tem o voto vistas do auditor Mário Moraes Costa Filho, que também encontra-se prejudicado pela ausência do auditor Mário. Na pauta do auditor Alipe, dos adiados, processo de número 7.060, de 2013. É um recurso de revisão interposto pelo senhor Antônio Fernandes Fonte Vieira, prefeito municipal de Presidente Figueiredo, do exercício de 2000. Existe a solicitação do pedido de vistas do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Estou de acordo, excelência. Pacificado, então está com aprovado. E no seguinte também. No processo de número 11.636, de 14, tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Itapauá, referente ao ano de 2013, de responsabilidade do senhor Almino Gonçalves de Albuquerque, está pacificado, está aprovado de acordo com o voto do eminente relator, Alípio Reis Firmo Filho. Vamos aos julgamentos adiados, ordinários, e começamos a pauta pelo eminente decano de hoje, conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, com o processo de número 11.936, de 2015. Versão de auto sobre representação, formulada pelo Procurador-Geral de Contas contra o Prefeito Municipal de Tabatinga, Raimundo Carvalho Caldas, por descumprimento da Lei 131, de 2009. Há um destaque do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Com a palavra o relator. O meu voto, senhor presidente, é no sentido de que se conheça a representação, julgando-a procedente e aplicando multa no valor de R$ 8.800 ao senhor Raimundo Carvalho Caldas, prefeito municipal de Tabatinga. É o voto. Já a divergência, o destaque, concordou com o conselheiro relator quanto ao conhecimento e procedência da representação, bem como a aplicação de multa e determinações. Entretanto, opinou pela inclusão das seguintes determinações: o envio das cópias destes autos ao Ministério Público Estadual, informações a todos os jurisdicionados do TCE e aos órgãos de administração federal para bloquear transferências voluntárias à Prefeitura Municipal de Tabatinga enquanto perdurar a irregularidade. Senhor presidente, eu gostaria Com a palavra, de considerar. o eminente voto de destaque do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Muito bem. A Lei Complementar 131, que é a lei, foi conhecida como Lei da Transparência, 2009, ela impôs aos entes que adotassem portal da transparência, sistema integrado, enfim, um grande software para os municípios ou para a União, que congregasse todas as ações de cada ente, principalmente em relação ao portal da transparência também. E determinou um prazo para que isso ocorresse. Ele determinou 3 faixas de entes. No caso dos autos, se trata do município de Tabatinga. Aí, consultando aqui o IBGE, Tabatinga tem em torno de 52 mil habitantes. Ele está, portanto, na faixa de 50 a 100 mil habitantes. E pelo inciso 3
do artigo 73b da Lei Complementar 131, do artigo 2º, que incorporou o 73b à Lei de Responsabilidade Fiscal, o município tinha até 2 anos para adotar essas providências. E, no caso aí, como a lei é de maio de 2009, ele teria até maio de 2011 para adotar essas providências. Não adotou. Então, ela determina aqui, ao final, que a não adoção desses procedimentos enseja a aplicação da sanção prevista no inciso 1, parágrafo 3º do artigo 23 da LRF, que é exatamente a de receber o bloqueio, né, para receber transferências voluntárias. Foi o que nós estamos indo nessa esteira da Lei Complementar 131, que é o caso. E a outra proposta do Ministério Público, exatamente porque houve infração à ilegalidade, e aí na esteira também da 8429, da Lei de Improbidade Administrativa, artigo 11, ele fala sobre os atos que constituem improbidade administrativa e que atentam contra o princípio da administração pública. Dentre eles, ele elenca aqui o princípio da legalidade. Então, acho pertinente a adoção dessas 2 providências complementares em relação aos demais, ao outro teor da proposta, do voto, eu estou em consonância. Isso aí, Excelência. Obrigado. Com a palavra, o relator. Eu mantenho meu voto, senhor. Então, em discussão. Em votação. Como vota o eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho? Na íntegra com o relator. Conselheira Yara Lins dos Santos. Então, por maioria, permanece o voto do eminente relator Érico Xavier de Esteves Silva. Os demais processos da pauta do nosso decano não possuem destaques, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Passamos à pauta da eminente vice-presidente, conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos. Vossa Excelência tem um embargo de declaração no processo de número 1760 de 2015, onde há o impedimento de Mário José Moraes de Costa Filho, que não está presente. Então, passamos a palavra ao Ministério Público. Excelência, eu peço vista para a próxima sessão. Vistas concedidas do processo 1760-2015 ao eminente Procurador de Contas. Passamos agora ao processo de número 2286-2011, uma representação para acompanhamento de execução de objeto de contrato contra empresa WP Construções, Comércio e Terraplanagem Limitada, referente ao melhoramento e pavimentação da estrada Nogueira em Alvarães. Há um voto de destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Com a palavra, a eminente relatora. Eu concordo com o voto de destaque. Pacificado, encampado, o voto de destaque do conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Excelência, pela ordem. A partir do voto de destaque do conselheiro Érico, nós já tínhamos conversado com a conselheira Yara, há um outro processo em que não houve destaque, mas se trata de situação igual, representação em relação a obras públicas decorrentes de concorrência, em que a ilustre relatora também vota pelo apensamento das contas. Então, nós sugerimos que a mesma medida adotada aqui, que é o destaque, apensar as contas número 913 de 2012, seja também aplicada ao processo 5055 de 2011. Eu concordo com esse destaque. Aceito a manifestação do Ministério Público pela eminente relatora. Está aprovado de acordo com o voto condutor. Conselheiro convocado Alípio, a sua pauta, temos o processo de número 11.096 de 2015, recurso ordinário interposto pelo senhor Johnny Roosevelt Lima, de Amorim,
há um destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Com a palavra, o relator, auditor Alípio. Matéria pacífica também, Excelência. Eu estou dando provimento parcial. No voto, destaque, não há essa concordância. Então, no meu caso, eu mantenho, aliás, eu mudo a fundamentação legal do benefício, em função de entender que o tribunal pode, sim, inovar em relação aos benefícios submetidos à sua apreciação, que é o caso. E é o entendimento do tribunal. Obrigado. Em discussão. O meu voto é conhecido também, eu divirjo dessa possibilidade de o Tribunal de Contas fazer as vezes da administração e atribuir gratificação ao servidor no lugar dela e, portanto, nego provimento ao recurso. Como voto, eminente conselheiro José Cláudio Souza Filho. Eu só quero fazer uma pergunta ao eminente relator. Conselheiro Érico, é nessa matéria que Vossa Excelência tem sido vencido? Sim, eu sou vencido. Vencido. Eu vou acompanhar o conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Conselheiro Iara. Com o conselheiro convocado Alípio. Então, por maioria, prevalece o voto do eminente conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Agora, na condição de auditor, Vossa Excelência possui 2 embargos no processo de número 1391 de 2015, embargo de declaração em recurso de revisão interposto pelo senhor Júlio César Moraes da Silva, em face ao acordo 38 de 2014. Ouço o Ministério Público. Excelência, esses embargos no processo 391 de 2015, em anterior recurso de revisão, foram interpostos no dia 3/12 de 2015, sendo que a decisão embargada foi publicada no dia 16 de julho de 2015. Levando em conta que o prazo para os embargos é de 10 dias, esses embargos estão intempestivos em pelo menos 5 meses. Então, o Ministério Público é pela rejeição dos embargos. Se Vossa Excelência aproveita o ensejo, nos embargos 2273 de 2014, sobre recurso de reconsideração de Samuel Farias de Oliveira, prefeito de Guajará, a situação é semelhante. A decisão foi publicada no dia 20 de julho de 2015, mas os embargos só foram interpostos no dia 26 de agosto de 2015, portanto, intempestivos por mais de um mês. O Ministério Público é pela rejeição dos embargos dos autos 2273 de 2014 também. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu retiro os 2 processos de pauta. Retirado de pauta pelo relator. Passo a presidência à eminente conselheira Iara Amazonas Lins dos Santos para presidir o processo de número 10.613 de 2015, onde há o meu impedimento. Assumo a presidência e a palavra ao relator. Senhor presidente, me perdoe. O que eu estava discutindo aqui, o processo Excelência, está sendo debatido, é 11.088? 613, que é o da pauta, né? Desculpa. O anterior foi aprovado, o 103? Não, já estou no 11.113. Esse processo, 10.613, Isso não é embargo. esse processo eu estou dando provimento, Excelência, parcial, no sentido de retirar a multa referente ao relatório de gestão fiscal, por entender que a lei complementar, à época, exigia uma nova lei que obrigasse, ou que legitimasse a aplicação de multa no caso de não envio, de atraso do encaminhamento do relatório de gestão fiscal. Então, eu mantenho a multa referente a relatório resumido, mas retiro do relatório de gestão fiscal.
Excelência, eu me manifestei nesse processo pelo parecer 1646 de 2015, e o destaque do conselheiro Érico, se eu não me engano, vai no mesmo sentido, e ali eu afirmei que essa penalidade aplicada não foi com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque essa era a maneira do tribunal agir até, para não gerar bisinida, quando houve a regulamentação pela lei complementar, se eu não me engano, 114. 114. Né? E foi uma boa solução, porque é um dos poucos tribunais do país que conseguiu regular na sua própria legislação esse prazo. Na União isso é regulado na Lei de Diretrizes Orçamentárias todo ano. Mas, até esse momento, o tribunal aplicava essa penalidade com fundamento no fato de que o administrador deixou de enviar um documento que o tribunal exigia. Era o 54.4, aplicado sob, se eu não me engano, a Resolução 6 de 2000, que era a que regulava os relatórios, os documentos da Lei de Responsabilidade Fiscal perante o Tribunal de Contas. Então, esse entendimento que eu acho que prevaleceu até o advento da Lei 114, e por que deixou de ser aplicado? Porque, a partir do momento que uma disposição específica regulou a matéria, aplicar duas penalidades seria um bis in idem. Então, até aquele momento, o tribunal aplicava uma multa que não era aquela enorme da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, se eu não me engano, chega a 30% da remuneração do gestor, mas sim a do artigo 308, do artigo 54, inciso 4 da Lei Orgânica, e do artigo 308 do Regimento Interno, da Resolução 4 de 2002. Então, o entendimento do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso, porque essa penalidade tem assento em norma legal, tem assento em regulamentação do tribunal e foi compatível com a infração cometida. Mas, senhor presidente, posso? Obrigado. Pois não. Senhora presidente, só para debater, procurador Evanildo, então, só para entender, o fundamento legal que Vossa Excelência alega possuir a imposição da multa seria em relação a qual lei? A Lei Orgânica do Tribunal. Sim, ou seja, mas havia um documento sim, que sim. o tribunal incorporou dentro das listas de documentos que ele exigia, que era o relatório de gestão fiscal, e, na medida que o tribunal tinha uma norma que dizia, olha, remeta esse documento num prazo tal, e esse documento não vinha nesse prazo, ou simplesmente não vinha, na maioria das vezes nem vinha, ele aplicava a penalidade. Houve um equívoco meu, eu ponho aqui o 54.2, mas, na verdade, é o 54.4, é deixar de cumprir uma ordem do tribunal. Né? O tribunal regulamentava, que eram as resoluções, eu ainda citei por período, a 7 de 2002 em relação à ACP, a 6 de 2000 em relação à responsabilidade fiscal especificamente, e depois a 11 de 2009 em relação à segunda parte, que é a ACP. Depois isso foi completamente substituído, mas é o período, e eu entendo que o tribunal deve se ater à norma do período. Então, naquela época, havia uma ordem do tribunal. Depois disso, o tribunal notificava, e essas pessoas simplesmente recalcitravam. Então, havia ali um descumprimento de uma ordem expressa do tribunal. A multa foi aplicada aqui com fundamento nessas disposições, e não na regra da Lei 10.028 de 2000, que é a penalidade de 30% por descumprimento de um prazo específico da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse foi o entendimento que prevaleceu no tribunal durante muitos anos, até que o tribunal regulamentasse especificamente esta penalidade. Não há dúvida, o tribunal não aplicava a penalidade dos 30%, houve alguns casos em que aplicou, mas houve recurso e o tribunal reverteu essas decisões, pelo menos a maioria delas que eu saiba, né, porque ele não podia aplicar esta penalidade à falta da regulação do prazo em lei, até que nós chegamos a esse ponto em 2000 e, com a lei complementar, Perfeito. em 2013. Entendi. Excelência, na verdade, bem, em relação ao relatório de gestão fiscal, estou vendo aqui que o suposto atraso ocorreu no primeiro semestre, creio eu, de um período anterior à vigência da lei. A lei foi 2014, janeiro de 2014, salvo engano, né? E, à época, não existia legislação prevendo essa imposição. E ela veio posterior. Então, na verdade, a partir de 2014, com a vigência da lei, todos aqueles atrasos de relatório de gestão fiscal, eu concordo com Vossa Excelência, e eu estou agindo nessa esteira, eu estou aplicando multa com base na lei complementar que veio subsequente.
forma subsequente. Mas o fato é um fato pretérito, é um fato anterior. Por conta disso, eu entendo que não há possibilidade de você retroagir uma disposição legal, nesse caso aí prejudicando o gestor. Ainda em discussão, com a palavra o conselheiro Érico. O meu voto é exatamente no mesmo sentido do parecer do Ministério Público, bem lançado o parecer do Ministério Público. Aliás, eu queria parabenizar Vossa Excelência, conselheira, porque parece que Vossa Excelência também estreia na presidência do tribunal hoje, não é? Salvo engano meu. Parabéns. No pleno. E também gostaria de parabenizar o conselheiro, que não seja um bom augúrio, o procurador Evanildo, pelo parecer e pela participação nos debates do tribunal. Embora ele seja resistente, eu sonho com a presença do procurador Evanildo como procurador-geral deste tribunal. Ele está até tomando água. E tenho certeza absoluta que não é e nunca foi, porque sempre declinou desse cargo, dessa função, porque teria, pelo menos, o meu apoio restrito, até pelo que nós assistimos sempre, com a sua dedicação e o envolvimento com o tribunal e com a pauta e o conhecimento profundo, inclusive, da pauta. O que não se verifica, eu não quero fazer crítica a ninguém, com frequência, não é? Mas, fazendo essas observações, eu quero dizer a Vossa Excelência que divirjo do voto condutor, porque penso como procurador, e no que diz respeito à legislação, sempre, mesmo independentemente da lei estadual que fixou o prazo, o meu entendimento é que o tribunal já podia aplicar essa sanção. Isso está nos meus processos e, por isso, eu estou sendo coerente com o que tenho votado. Essa introdução na legislação estadual de um prazo decorreu exatamente dos debates que estavam dentro do tribunal, e alguns conselheiros entendiam, como o conselheiro Raimundo Miquiles, que precisava dessa lei. Então, eu aproveitei na presidência e introduzi para tentar pacificar esse entendimento no tribunal. Mas, na minha opinião, é que, desde sempre, o tribunal tem autorização legal para a aplicação dessa multa, com base na nossa lei orgânica, com base na lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, todos os normativos, fazendo a combinação e a integração dessa legislação, o tribunal, sim, pode aplicar essa legislação, e, por isso, acho que a decisão inicial, que foi de vossa relatoria, estava absolutamente correta, e, portanto, meu voto é no sentido de manter a primeira decisão do tribunal. Em votação, conselheiro Josué. Com o voto de destaque. Vossa Excelência tem que votar. está como auditor, né? Então, não tem quórum. Se ele está como auditor... Está substituindo alguém, o Alípio? Então tem quórum. Nesse processo, ele está como auditor. Mas aí, entendo Mas que... aí, como ele está convocado plenamente... Pois não, presidente, eu acato. Como vota o conselheiro Érico? Vossa Excelência, eu voto. E eu também acompanho o voto de destaque. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Ari. Recebo com muita honra a presidência de Vossa Excelência, conselheira Yara Lins dos Santos. Passamos agora, ainda na pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, ao processo de número 10, esse aqui foi há pouco, 10.603, é isso? 11.088/2014, que versam os autos sobre a prestação de contas de Rosifran Batista Nunes, presidente do Instituto Municipal de Previdência de Lábrea, exercício 2013. O voto do eminente relator: julgar regular com ressalvas a prestação de contas de Lábrea, considerar revel o senhor Evandro Souza Gomes, prefeito municipal de Lábrea, exercício 2013. E ao voto de destaque do conselheiro Érico Desterro:
Concorda com o relator quanto à regularidade, com ressalvas, da prestação de contas de Lábrea. Todavia, opinou pela aplicação de multa no montante de R$ 9.864,27, relativo ao atraso da remessa das informações de ACP por 9 meses. Com a palavra, eminente relator. Excelência. Pacificado é o cato. Pacificado. Está aprovado o processo de número 11.088/2014, com a unificação dos posicionamentos. Passamos ao processo de número 13.276/2015, solicitação de inspeção extraordinária nas contas da Prefeitura Municipal de Iranduba, devido às recentes denúncias de irregularidades na administração municipal, que culminou na Operação Cauxi, GAECO, Ministério Público, AM. Responsável, senhora Maria Madalena de Jesus Souza. O voto do relator. A realização da inspeção extraordinária no município de Iranduba, a fim de apurar as possíveis irregularidades praticadas no exercício corrente, conforme solicitação e formulada pela senhora Maria Madalena de Jesus, prefeita interina, ao senhor Lourenço Borges Júnior, controlador-geral do município. Há um voto de destaque do conselheiro Érico de Sterro e Silva. Senhor presidente. Com a palavra, o relator. A minha proposta de voto é bem breve, eu vou ler na íntegra, que ela retrata exatamente o que eu penso. Então, a senhora Maria Madalena de Jesus pede a esse Tribunal de Contas que autorize, que realize a inspeção extraordinária do município de Iranduba, exercício já 2015. Trata-se, portanto, de exercício diverso do tratado na inspeção extraordinária realizada em 2014, que foi o ano anterior. Ok. A meu ver, é oportuno o pedido da atual prefeita, porque nos levantamentos feitos em 2014, eu fui testemunha ocular e toda a sociedade amozinense sabe disso, sabedora disso hoje, foram confirmadas e encontradas inúmeras irregularidades naquela municipalidade, o que, no meu entendimento, justifica a realização de nova inspeção extraordinária ante a gravidade dos fatos identificados e a possibilidade de se encontrar em 2015 as mesmas ou outras práticas identificadas por este tribunal em 2014. Então, como se trata de um ano seguinte, subsequente, ante a gravidade que foi encontrada em 2014, muito provavelmente 2015 também apresente esse problema. Segundo motivo seria porque a senhora Maria Madalena busca obter, através deste tribunal, levantamento, um levantamento em que ela consiga uma radiografia das contas municipais, em razão de que ela tomou a prefeitura da forma que tomou, e realmente o município está um caos. E gostaria do apoio desse tribunal, como órgão de controle externo, no sentido apenas de ajudá-la e colaborar na sua gestão para que ela tenha uma visão mais acurada da realidade municipal. E não bastasse isso, também leva-se em consideração que, na época que fizemos o levantamento em Iranduba, todos sabem, colaboramos com o Ministério Público do Estado, com o Departamento de Polícia Federal, com a Controladoria Geral da União, e também com outros órgãos interessados. E seria uma oportunidade desse tribunal também oferecer esse subsídio. Eu não vou ao município, não coloquei aqui, houve o pedido da prefeita para que eu acompanhasse a comissão de inspeção, eu não estou indo ao município, creio que já foram feitos levantamentos, na época eu já fiz a minha parte, poderia colaborar, colaborei, mas eu acho importante que o tribunal se apresente enquanto instituição que vela pelo controle externo, que vela pela boa aplicação dos recursos públicos, que encaminhe os seus técnicos e colabore com a doutora Maria Madalena. Então, por isso, seria a minha proposta de que o tribunal autorizasse essa inspeção extraordinária para avaliação, já no outro contexto, um contexto completamente adverso em relação às contas à gestão de 2014, em que, enquanto naquela época nós tivemos muita dificuldade para obter informações, esse cenário é bastante favorecido, bastante positivo, uma vez que a própria prefeita está pedindo
essa colaboração. Então, ela está inteiramente aberta a qualquer solicitação ou trabalho realizado por esse tribunal por ocasião do levantamento de trabalho de campo. Então, essa é a minha proposta, Excelência. Obrigado. Excelência, pela ordem. Pela ordem, procurador Ivanildo. Eu acho a medida proposta pelo relator muito salutar, eu só faria uma complementação. O pedido data de 16 de novembro, ou seja, o exercício ainda corria, no meio, candente, toda aquela discussão sobre a situação do município. Mas o exercício encerrou. Hoje, o tribunal, o presidente trouxe a apreciação do plenário, com as observações do conselheiro Josué, o programa das inspeções, que deviam justamente estar sendo programados naquela época em que o ofício chegou. Eu acho que seria mais razoável, se o tribunal entender devida à realização da inspeção, que seja a antecipação da inspeção ordinária. O exercício já se encerrou e eu acho que estariam cumpridos os requisitos do artigo 213 do regimento, que diz que são ordinárias as inspeções quando realizadas nas datas regularmente estabelecidas e relativamente a períodos de tempo de gestão administrativa ou objeto certo, consoante plano anual elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Porque ainda falta um outro requisito para a inspeção extraordinária, que é a especificação de um objeto. É quase uma expedição de pescaria, aproveitando a terra, porque, como nós não sabemos que irregularidades específicas nós vamos encontrar, nem há uma listagem prévia de irregularidades que a gestora acha que pode acontecer. Então, nós antecipamos a inspeção ordinária, que já está no período, e o tribunal, ao examinar todos os campos de atuação, todas as formas de gestão, de pessoal, de contratual, a operacional, a contábil, a financeira, a de conformidade, ele vai poder identificar, sem prejuízo das injunções que a comunidade faça ou das indicações que a autoridade policial ou o Ministério Público Estadual possa trazer para a verificação de objetos específicos na inspeção ordinária. Então, a proposta do Ministério Público é que o tribunal aperfeiçoe até certo ponto, a proposta do relator, com antecipação da inspeção ordinária do exercício de 2014. Senhor presidente, eu queria apenas, permite, só registrar, de fato, entrou em novembro, e eu queria registrar que, na época, tirei férias, realmente eu tive um ano bastante pesado, em 2014, todos nós aqui, mas, particularmente, meu organismo estava pedindo para parar um pouco. E Não, Excelência, eu ressaltei a data por causa do período em que o tribunal elaborava o plano de inspeção, e que, se de fato, se tivesse sido despachado no final de 2014, teria que ser uma inspeção extraordinária. Mas, já que nós viramos o exercício... 2015, desculpa. Nós já viramos o exercício, está no momento das ordinárias, e seria só mais um aperfeiçoamento no plano de inspeções do tribunal. Mas eu acho oportuna a proposta do procurador Evanildo, realmente sempre lúcido, senhor presidente, e seria interessante uma antecipação já dos trabalhos lá em Iranduba. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Érico Desterro. Bom, senhor presidente, era exatamente essa a minha proposta, a de não fazer nenhuma inspeção extraordinária. Até por economia. Claro, acabamos de falar de economia, acabamos de falar de supressão de algumas inspeções, não é, conselheiro Josué Filho? E aí eu não vejo nenhuma coerência com a adoção de uma inspeção extraordinária que, a rigor, não está bem, como disse o procurador, não está bem fundamentada, porque não tem um objeto específico. É preciso que se diga também que o Tribunal de Contas ele não pode funcionar como auxiliar do prefeito na identificação de problemas. Para isso está lá o controle interno. Aliás, o próprio controlador é que também solicita a inspeção. Entendo até a preocupação dele, porque ele é sempre responsável pela gestão, solidariamente com a gestora atual. Mas eu entendo, assim, para não me alongar mais, já que já está pacificado o entendimento, era exatamente essa a minha proposta, que se desse prioridade à inspeção de Iranduba, afinal de contas, a inspeção começa agora em abril, que logo a primeira inspeção possa ser a de Iranduba, para que isso, mas não uma inspeção extraordinária, que eu não vejo fundamento. Pacificado. Só queria fazer uma palavra, relator. Apenas para dizer que o que fizemos, a proposta nossa para Iranduba, ela vai na esteira de algumas autorizações parceiras, trabalhos parceiros que o tribunal fez com outros municípios. Por exemplo, o município de Coari,
né, que todos sabem que viveu o município, e que em seguida também o tribunal pediu, à época, aliás, o município pediu, à época, o apoio do tribunal para se fazer presente. O tribunal prontamente se fez e creio que trata-se da mesma situação. Obrigado. Pacificado. Senhor presidente, só para esclarecer. Sim, sempre bom O ouvi-lo. município de Coari, se não me falha a memória, isso era início de trimestre, final de primeiro trimestre. Ele havia excedido todos os gastos de obrigatoriedade constitucional determinado. Ele ficaria sem centavos e um prefeito preso, cassado, ordenava e comandava a prefeitura quando a Justiça Eleitoral decidiu um novo prefeito. Este veio aqui e o tribunal realmente cedeu e fez apenas um diagnóstico do que ele deveria, né, obedecer os números e regularizar a situação de cerca de 5.000 servidores, fora os 2.500 regularizados, partindo em 2 para facilitar e arredondar, 2.500 cargos comissionados e 2.500 temporários. Foi apenas isso que o Tribunal de Contas, em resumo, fez na gestão compartilhada com o doutor Pedro e com o doutor Lorival Aleixo. Eu gostaria de declarar os demais processos de acordo com o voto condutor, que não possuem destaque. Agradecer a presença de todos em nossa primeira sessão. Pauta administrativa hoje não tem. Não há pauta administrativa, até porque eu combinei com os senhores que nós teríamos a pauta administrativa sexta-feira anterior à sessão, para que todos analisem com paciência, com calma. Ótimo. E o Felipe já me deu a pauta terça-feira. Eu digo, não aceito, Felipe. Então, vamos começar com o pé direito. Agradecer a presença de todos, convocar os senhores para... gostaria de, se possível, aqui pedir uma gentileza dos senhores, antecipar a nossa sessão para a próxima terça-feira, dia 26, do dia 27. Sem problema para mim. Todos de acordo? E os prazos se antecipam, Se antecipariam. então, para remessa ao pleno só até amanhã. Remessa ao pleno dos processos só até amanhã, para a publicação da pauta amanhã. Né? Estão Está todos bem. de acordo? Da minha parte. Então, agradecer a proteção de Deus, a atenção dos senhores, a presença dos funcionários aqui em plenário e desejar a todos uma ótima semana. Muito obrigado.